Hoje Canal Restaurante gravando na Franco Bachot, na loja aqui da Avenida Bandeirantes, um showroom com móveis especializados no setor de food service. Hoje essa parte de design, mobiliário, cada vez mais faz parte da identidade do projeto de qualquer casa. Nós vamos hoje conversar neste painel a respeito de áreas externas em restaurantes. Nós temos a presença do arquiteto Zé Henrique, da Estúdio Zé Arquitetura, e da Ana Cruz, da Arquitetura e Interiores, que são consultores nessa área de food service, arquitetos, acostumados a projetar, pensar operações de serviços de alimentação fora do lar, seja na área de restaurante, de shopping, de rua, de hotelaria, das mais variadas. E hoje nós temos uma tendência que a gente percebe que quando os restaurantes têm espaço, bares também, de ocupar algumas áreas externas da rua, de quintais, pátios que antes ficavam fechados, que hoje são utilizados, e até, incrivelmente, em alguns momentos, em alguns locais que não tem espaço de área externa, recriar dentro do ambiente fechado aquilo que seria uma área externa. Nós temos visto também o uso de parklets em alguns municípios que esse recurso é regulamentado, né? O estabelecimento pede a cessão para a prefeitura e pode usar aquele espaço na calçada como um espaço de socialização da clientela. Então, já passando para os nossos convidados, eu queria solicitar a cada um que fizesse umas considerações aí iniciais a respeito da sua visão, porque essa questão da área externa hoje em dia vem sendo tão valorizada, vem sendo pensada enquanto identidade criativa e de ambiente do restaurante. Ana, por favor, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui presente conosco. Obrigada. Eu vejo que é uma tendência realmente dos nossos tempos de agora, você dar uma certa humanizada nos espaços. E isso você consegue através da introdução de verde, principalmente do verde, né? Que você traz à natureza. Então, o que tem ocorrido comigo especificamente e que eu tenho visto através dos trabalhos de outros colegas e no meio, é que você tem realmente isso que o Sérgio acabou de falar, de ter uma tendência à criação de espaços externos, mas quando esse espaço não existe, os projetos até introduzem e criam essas situações que permitam essa sensação de que você está num espaço em contato com a natureza, que isso torna o ambiente todo mais acolhedor, mais convidativo, mais atrativo para o cliente final. E os proprietários de restaurantes, de bares, além de explorar essa parte de calçada, pode ver que é uma tendência hoje sempre uma complementação do paisagismo. O elemento do paisagismo, ele é uma constante em todos esses projetos. É ele que, na minha opinião, é que agrega ou que dá essa sensação de contato com a natureza, de você se sentir mais assim, fora um pouco dessa coisa rígida que a gente vive hoje em dia de escritório, de massificado, de trânsito. Eu acho que ela dá uma sensação de liberdade, de abertura. Não sei se o Zé concorda com isso, mas é isso que eu observo e assim, que eu pelo menos tento introduzir na maior parte dos meus trabalhos. Mesmo eu tendo espaços que eu não posso ter um espaço aberto, eu sempre tento imprimir a ele características que possam dar a sensação que a gente está num espaço aberto, né? Nós tivemos, né, eu acho que desde a questão do surgimento do conceito de shoppings, que representou, de certa maneira, um encapsulamento do negócio, do ambiente de circulação, nesses últimos anos a gente teve uma reação, de certa forma, em direção oposta. Exatamente. Então, queria ver o que o Zé Henrique pensa a respeito. Você tocou num ponto importante. Eu concordo muito com o que a Ana fala, que é uma maneira lá no escritório da gente agir também, né?
Mas vamos entender um pouco por que essa coisa acontece. Ele citou os shoppings, é verdade. Hoje você tem um movimento internacional dos open malls, que são shoppings abertos, quer dizer, aqueles shopões dentro da cidade, eles começaram a ocupar alguns espaços e se tornaram coisas feias. Em vez de eles serem marcos, eles são invasores, assim como as marcas internacionais. Então, cada vez mais, toda vez que você constrói alguma coisa, um shopping, uma loja, você tem que ser um marco e não um invasor. O que acontece? Principalmente nas grandes cidades, nas metrópoles, você tem a questão que ela falou muito clara do verde. E você tem também hoje a sociedade, essa geração, vamos falar de novo, você que está na mão dos millennials e tudo mais, as pessoas são mais compartilháveis em todos os sentidos. Hoje se compartilha casa, se compartilha comida e tudo mais. Então, os espaços também começaram a se socializar e começaram a se compartilhar. Então, essa avidez de você procurar o verde, você procurar o externo, significa que você parou com a história do encapsulamento, da segregação, vamos dizer assim. Há uns anos atrás, um restaurante elegante que era cheio de cortina, o garçom todo de gravatinha borboleta, comida fina. Hoje não. O importante é você entender que um restaurante, como qualquer projeto de varejo, antes de mais nada, ele é um centro de hospitalidade. Quer dizer, você tem que sair melhor do que você entrou. Então, a experiência passada para o cliente tem que ser a melhor possível. Então, você procura subterfúgios. Os restaurantes mais engajados, vamos dizer assim, começou na Europa, hoje tem muito aqui em São Paulo, principalmente, mesmo no Rio de Janeiro, né, para citar algumas coisas, você tem um movimento no mundo chamado Ocupe a Cidade. A gente acha muito engraçado, a gente está passando pela Amsterdã, está passando pela Madrid, Paris, acha muito bonito, você tem uma vendinha embaixo e um apartamento em cima. Aqui você tem, você acha que é cortiço, nada a ver. Então você tem uma outra história. Então a cidade está sendo utilizada. Então o restaurante, você usa a calçada no mundo inteiro. Por que a gente nunca usou aqui? Não é porque não tinha lei para isso. Hoje tem até lei que você pode usar. Mas você nunca usou porque não parecia legal. O bom restaurante é aquele que tinha o ar-condicionado, que tinha aquele microclima daquele lugar. Isso não é verdade. O ato de comer é o ágape, né? Acho que as resoluções do mundo foram em volta de uma fogueira, de uma mesa, de uma pedra, enfim, tem alguém comendo e resolvendo alguma coisa. Uma guerra, uma trégua, um amor, o que seja, qualquer coisa foi resolvida assim. Então, é um momento sagrado a comida, a hora do restaurante. Então, nada melhor do que ele ter um ambiente favorável. Quando você traz o dentro para fora e fora para dentro, que você falou dos parklets. Exatamente. Parklet é uma ideia genial. Você sabia que o parklet não é do restaurante? É da prefeitura? Sim. Você sabia que qualquer um pode sentar lá e o restaurante, ele não é exclusivo dele? Sim. Você só está compartilhando o espaço. O que eu estava conversando? A gente fez alguns restaurantes em que a gente abriu uma portinha para a rua, só está direto na calçada e tem um parklet na frente. Está virando um point de happy hour. O pessoal vem, traz espumante, tudo mais, para ali, come hambúrguer. Então você está ocupando a cidade e você está usando o negócio também. Então, realmente, essa mudança é substancial. Não é só trazer o verde, mas é levar para fora também a tua experiência como negócio. Quando as pessoas, que antigamente assim, vamos fazer um restaurante, tem um chefe legal, uma comida boa, um preço bom, acabou. A fórmula está certa? Completamente errada. Primeiro é para quem? Para quem você vai fazer? Sabe? Para quem? Como que você pensou para quem? Você pensa o jeito. Porque comida é commodity. A gente percebe no mundo todo, e aqui em São Paulo também não é diferente, né? Esse movimento das pessoas voltarem a viver as suas cidades. Né? As pessoas irem para a rua. Necessário. Aqui em São Paulo a gente percebe que aqui, como é uma grande cidade, você tem vários eventos gratuitos, vários eventos em museus, São Paulo é uma das cidades com mais parques. Só interromper um minuto, assim, se você reparar, é tão ávido por isso, que você viu abrir a Paulista, lotou. Depois ciclofaixa, lotou. É verdade. Sabe, lota porque as pessoas estão ávidas para espaços, né? Desculpa interromper. Então, perfeitamente, né? Eu acho que o último movimento que a gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, e que também era de Curitiba, praticamente simultâneo, que era fechar algumas ruas do centro, isso faz 50 anos, 40 anos praticamente, né? Então, você tem todo esse movimento que lota, você passa em museus aí que estão junto às ruas e filas, né? A gente poderia considerar que isso agora é um momento, é uma evolução disso que você está falando, né? Porque as pessoas, de certa maneira, como a gente falou, tinha um momento do shopping, viviam dentro do shopping, viviam dentro do clube, viviam dentro do seu condomínio, então em várias ilhas, vários aquários. De repente, esses aquários ficaram um pouco irrespiráveis, digamos assim, muito limitados em termos de vivência, até para ampliar o repertório de vida pessoal, de felicidade e até mesmo profissional, porque você precisa viver o mundo para poder ter aptidão profissional. Não, né? A palavra de ordem hoje é empatia, né? A palavra de ordem é empatia. Você tem que começar a ser empático em todas as suas ações e os negócios também têm que ser empáticos. Mas agora, na prática, como vocês veem, assim, de observação ou de projetos também,
vocês veem como os restaurantes estão conseguindo buscar isso, né? Como eles estão buscando, né? Quais os passos que já deram, quais os passos que talvez venham a dar na visão de vocês? Bom, eu citei o aspecto da introdução do verde, que eu acho que ele é o elemento principal, mas concordo plenamente com o que o Zé falou, que existe essa necessidade também de levar o restaurante para fora também, que é uma forma de você atrair e compartilhar. O que eu tenho observado dos projetos que eu tenho trabalhado, por solicitação do próprio mercado de restaurantes, é que eles estão criando áreas assim de varandas muito grandes, que a pessoa tem contato total com a natureza mesmo. São varandas que têm tetos removíveis, deslizantes, para permitir que se tenha mesmo assim, que possa se desfrutar de um luar, que se possa desfrutar de um entardecer, de um pôr do sol, de um, enfim, mas tudo sempre dando o máximo de complementos naturais, para que você tenha realmente a sensação que você está de liberdade que a natureza te proporciona. Eu acho que os elementos principais que eu vejo e que a gente tem utilizado, que é o foco mais forte ao meu ver, é um paisagismo que seja para o proprietário do imóvel, do restaurante, do empreendimento, ele tem que ser de fácil manutenção, de durabilidade, tem que haver uma pesquisa de todos essas vegetações para que possa proporcionar, além do conforto ambiental, um conforto visual e que tenha um custo que viabilize o projeto dele, né? Então, para mim, é por aí. E você, Luiz, o que está vendo nos projetos que você faz, de colegas ou de lançamento? Olha, eu vejo, posso falar dos meus, alguns que eu observo, né? Dos que eu observo, assim, uma resposta a essa tendência imediata. Não gosto nem da palavra tendência não existe, esse movimento, tá? Essa história de tendência é meio esquisito. É assim, por exemplo, você tem o quintal Debete, né? Não é um quintal, na verdade o cara aproveitou, é o quintal de uma casa aqui, inclusive ele está alugando a casa agora também, então ele fez um quintal, um grande churrasco. Qual o melhor lugar de você de vender churrasco? Dentro da fogo de chão? Não, num quintal. Entendeu? Uma ideia genial. Genial. O que acontece? O negócio andou, ele fez um outro tipo de carne, acertou toda a história, entendeu o público dele, que lota, legal. Aí surgiram alguns quintais, porque isso o pessoal está começando a entender isso de começar a surgir quintais, é o que você falou, os tetos removíveis. Por quê? Não é só uma questão é um movimento, mas é uma questão de lei também, porque você não pode construir mais nada. Não, por exemplo, eu fiz o 348, uma reforma lá na Mário Ferraz, que a gente dobrou o terreno, só que não podia construir nada. Então a gente fez teto retrátil, está na lei, só que a gente abre aquilo lá, custou uma grana aquele teto lá, só que ele abre inteiro e fecha inteiro, ele é de vidro, só que a gente fez proteção térmica, proteção acústica. E o que acontece? As pessoas estão dentro das chulinhas, que olham para cima, olham para fora, então eles estão no meio ambiente, num quintal, o tempo todo num quintal, eles adoram, quer dizer, um lugar que mais lota, e tem outro lugar que é um pouco mais coxinha de reunião e tudo mais, entendeu? Mas atende todo mundo, o cliente sai satisfeito. O maior exemplo que eu tenho aqui, eu fiz um restaurante numa rua muito pequenininha no Itaim, fugiu o nome da rua. Não, tranquilo. Não, era uma rua super estreita, né? Manuel Guedes, na Manuel Guedes, uma rua super estreita, que é uma rua só de passagem, muito pouca passagem. Estreitinho, a gente fez um restaurante chamado Lola, e tem o Lolita, que é uma portinha que dá para fora, e tem um parklet. Ficou lindo, a gente trouxe esse ambiente de fora para dentro. A gente está mostrando nesse momento. Tá, então olha o Lola e o Lolita, vocês vão ver. Lolita, vocês vão ver que dentro do Lolita, do Lola, você tem um monte de verde, a gente abriu o que a gente pôde abrir, ao contrário, em vez de construir, a gente desconstruiu uma série de coisas, deixou ambientes abertos e fechados. Porque a gente pensou num público a ser atendido, que é o público de Itaim, aquele dentro do milênio, são os preps, né? Aquelas pessoas que sabem o que querem, que pagam por uma coisa interessante, boa, de qualidade, que entende de qualidade. Hoje eles pediram até mesa para fora. Tem uma calçada meia torta que eu ponho mesmo, só não serve sopa lá. Porque o resto o pessoal, entendeu? Mas o pessoal gosta, porque o ambiente ficou agradável. Então ele é todo aberto, as pessoas falam, nossa, ele é muito curtinho.
Então a gente abre, de dia ele é muito claro, muito bacana, e à noite ele tem uma iluminação mais tênue, mas ele é bacana que você continua vendo a rua. Só que quando eu falo ver a rua, não tem, apesar de passar carro numa rua tão movimentada, virou um lugar onde as pessoas ficam, sabe? É uma coisa bacana. Então ele é muito moderno nesse sentido de você ter as propostas modernas da sociedade hoje ali. E tem um gigante que eu fiz no Rio de Janeiro, que tem 3 mil metros quadrados, que é a mesma coisa. Lá no Aterro do Flamengo, de olho para o mundo, você vê do dedo de Deus até o Pão de Açúcar, é um restaurante todo fechado que a gente teve que abrir as áreas externas para as pessoas. Coisa que num restaurante de barbecue, o pessoal jamais atenderia alguém que não fosse dentro de um ar-condicionado. Mas ampliou os visuais e Ampliou deu os visuais, uma dinâmica. o pessoal quer ir para fora. A gente fez um bar de drinks lá fora, o pessoal toma drinks e come os petiscos da própria carne, e parou aquela história, você tem que ter um ar-condicionado, sabe? A gente fazia fogo de chão, o chão da fogo de chão era de carpete, para poder não ter o barulho de atrapalhar. A reverberação. Porque o público era de negócio. Hoje a gente coloca outros Sonex recursos, em tudo. exatamente. A gente tem outros recursos, tem Sonex, tem uma série de coisas que você coloca, que você atenua o barulho, justamente para não atrapalhar, mas com outro fim, uma outra finalidade. Mas é que realmente as pessoas também em cidades maiores, as pessoas têm menos tempo, são mais estressadas, as pessoas assim têm dificuldade de Mas sair, olha, muitas Vou não dar um exemplo de um conseguem restaurante montar. que não é meu. Não é meu e eu acho demais. É o Brasa Elétrica. Vocês já foram lá? Não A fui. Brasa Elétrica é a melhor pizzaria de São Paulo hoje. É uma pizzaria, ela é relativamente pequena, você se serve lá dentro. A receita da pizza não é a napolitana, é a americana. Por quê? Porque fizeram uma pesquisa e sacaram que a geração não conhece a pizza napolitana, essa geração conhece a pizza americana do Carlos lá, a pizza do Brooklyn. E foi trazida a pizza do Brooklyn, o cara veio aqui e inaugurou. E a pizzaria não tem cara de pizzaria tradicional, é um ambiente delicioso, lindo de morrer, é um projetaço do Super Limão, sabe? Uma proposta que já deve estar na 8ª ou 9ª casa, muito legal, para um público certo, e é externo e interno, porque você pode comer muito, tem vários bancos fora, você come mais dentro mais fora do que dentro. Dentro dessa questão também de áreas externas, vocês acham que vai ser também revalorizado, digamos, a parte superior, né, o terraço? Sim. Que muitas vezes em muitas casas eram abandonados, alguns chefes têm usado para fazer a sua horta, como lá o Rodrigo Oliveira do Mocotó, o Eldorado lá que fez também fez uma área a de fazenda horta urbana. dele, né? Mas assim, eu acho que muitas vezes hoje em dia o restaurante vai, digamos assim, procurar o seu local. O Tuju, né? O Tuju fez. O Tuju fez a horta embaixo e em cima lá também. Mas, Sérgio, você estava falando desses restaurantes especializados em horários de almoço, por exemplo. Sim. Então, assim, a maior parte dos projetos de restaurante que eu tenho são especializados exatamente nisso, em horários que pegam esse segmento do almoço, né? E aí o êxito deles, que eu vejo, a gente tem recém-inaugurado um projeto feito aí no Itaim, também na Vila Olímpia, mais especificamente. E assim, ele tem uma demanda, uma procura e uma fila de espera enorme, tanto que a gente está terminando um terraço exatamente nessa condição, no último pavimento, um terraço aberto, ajardinado, para poder acomodar a procura, que é tão grande exatamente por causa do verde. E a escada começa verde. a não ser mais empecilho como era antigamente. Não, exatamente. Porque a gente fala que nem homem nem cavalo sobe escada em loja, mas hoje o cara sobe e o pessoal sobe legal. normal. A gente vê que realmente o cidadão ele vai mudando o estilo de vida e a área de serviço e comércio tem que se readaptar a essa mudança, caso contrário ela fica anacrônica, né? Até mesmo os shoppings, né? Tem essa iniciativa do Shopping Eldorado, que já faz alguns anos, nessa parte superior. Tem um grupo Multiplan, né, do José Isaac Pérez, que é muito bom. Conhecido aqui em São Paulo pelo Shopping Morumbi, ou pelo Barra Shopping no Rio, Vila Olímpia aqui também. Os melhores shoppings do Brasil. A tendência, eu vi uma entrevista dele, e ele já tem um shopping lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, em Canoas, né? Que 1/3 do terreno ele preservou a área verde e fez várias áreas internas verdes também. Shopping bem bacana. Também acho que essa é uma tendência. Eu não tenho Os dúvida. shoppings têm que se adaptar. Mas não é que os shoppings, a vida é uma só, entendeu? A gente não pode nem separar o shopping. Né? Eu acho assim, o varejo, ele é a resposta às necessidades do público, em qualquer tipo de varejo, entendeu? Então, você hoje, eu já não falo mais que a gente faz projeto sustentável. É obrigação ser sustentável. Sim. Se não for, meu amigo, você está fora do game.
videogame. Exatamente. Não tem conversa. Não, esquece. E as pessoas têm que entender isso. Então, não adianta você reinterpretar, falar assim, falar da floresta e você continuar colocando, por exemplo, um boi não certificado e tudo mais, você está fazendo bobagem. Então, na verdade, eu acho que essa história do verde, essa história do externo tem a ver com uma coisa maior, entendeu? Que é o entendimento do planeta em todo, né? Entendimento nós da cidade grande, não tem mais como a gente fazer essas coisas predatórias. Não existe, sabe? Tem que entender que são coisas assim conciliatórias. A partir do momento que eu tenho hoje, não sei se vocês repararam, mas os restaurantes são quase todos compartilháveis. É difícil o restaurante que tem prato individual hoje, tá? Tem muita coisa por meio da mesa compartilhável. Por uma questão de custo e por uma questão também de uma necessidade evidente de você não jogar fora, de você realmente comer. As churrascarias, eu fiz muita churrascaria de rodízio, eles mudaram esse sistema porque não querem que o cara coma. A ideia não é comer pra caramba, é comer bem. Sabe? É comer bem, é você saber, você saber o que vai fazer com o resíduo. Então, isso tudo está incluído no mesmo contexto. No mesmo negócio. Então, mas é engraçado que a gente tem que importar, né? A gente é macaquinho importando o que acontece lá fora. Você passeia em Nova York, você come na rua, na janelinha. Aqui não. Você entendeu? Não, e uma coisa que é para observar também, você está falando de compartilhamento, até no mobiliário, né? Você sabe que esse conceito de mesa compartilhada é uma coisa que você só via fora. Bastante, né? E aí é uma coisa que... Né? Mas hoje eu tenho um problema, eu coloco em todos, eles tiram, exatamente. Porque os tiozão que nem eu não querem compartilhar, entendeu? Então, isso o pessoal muito conservador não quer, eu ponho. O pessoal novo é muito mais usa esperto, bastante. Porque eles querem conhecer Então, gente. hoje é uma tendência nos projetos, na parte de imobiliário, você realmente tem bastante mobiliário compartilhado. E você não tinha antes. Não tinha, hoje a gente tem Era bastante. tudo muito individual. A gente colocou, teve um restaurante que eu pus no lounge, eu coloquei namoradeira. Sabe aquelas namoradas? Tem umas super legais, que é uma, você senta de um lado e do outro, é engraçado, que senta um cara e outro já olha. Então você tem, sabe, mudou. Hoje, outra coisa também, no mobiliário mudou tanto, que hoje você tem muita cadeira baixa com mesa baixa para comer. Sim, e as pessoas são, não, no meu portfólio não vai ter. Eu falei, então você está perdendo tempo, meu irmão, porque o teu pessoal está fazendo. Uma coisa, sabe aquela coisa só para você petiscar, lounge, você conversar, uma coisa mais como se você estivesse na tua intimista, casa, na sala. mais informal. Cada vez mais tem que virar a casa da pessoa aquilo. Cada vez mais a gente tem que dar uma sensação de realmente de conforto, o cara ficar e consumir. Entendeu? Dentro disso que nós estamos vendo, todos esses conceitos e movimentos que nós estamos discutindo aqui, vocês consideram também que agora, por exemplo, né, voltar a pensar mais em restaurantes de rua, né? Porque até alguns restaurantes de rua no centro de São Paulo têm ido bem, né? Até recentemente a prefeitura fez lá um decreto para incentivar mais ainda para o centro. Mas vocês acreditam então que assim, o restaurante de rua ele tem uma chance boa de pegar, de ser um ponto de atração do bairro, de ressocializar? Sim, mas talvez abrindo um mais próximo do outro, que nem sempre o pessoal vai achar razoável, né? Não sei. Pode incentivar? Você tem dúvidas? Pode, não tenho dúvida. No Tatuapé, por exemplo, nós tivemos uma das ruas lá que vários restaurantes abriram, ele virou um grande centro de circulação. Tudo bem, sinergia. Mas ótimo. Você tem isso na Rua Anhangabaú. Só que, mas tem um outro movimento ao contrário também. A comida é o novo pretinho básico. Os shoppings estão só chamando o pessoal, estão chamando muito, dando preferência a restaurante. Por quê? Porque é a maneira de você ter experiência. Hoje ninguém mais compra produto, você compra experiência, meu amigo, porque é tudo muito igual. Se você pegar a diferença de um carro da Jaque chinesa para um Audi, você fala, você está falando loucura. Não estou falando loucura, é a mesma coisa quase. O que muda são os componentes, óbvio, a qualidade, mas é quase a mesma coisa. São feitos do mesmo centro, são pensados no mesmo centro. Não é para ser mais barato, tem um componente mais barato, outro componente mais caro, mas carro mais ou menos é igual. A classe vai dizer, não é a mesma performance, não dura. Tá. Mas é uma coisa, sim, teoricamente, vamos dizer. Não que eu vou dizer que uma Ferrari é igual um Fusca, porque os dois têm acelerador e freio, entendeu? E tem motor. Não é nesse sentido. Mas eu acho assim, os shoppings estão trazendo o restaurante, porque o restaurante, o food service, é uma maneira de você, é uma das únicas maneiras de você usar seus 5 sentidos, meu amigo. O resto não tem. Não, mas eles levam o restaurante exatamente como atrativo, né? Exatamente, estão diminuindo cada vez mais as lojas. E agora, a rua vai ser para todo mundo, não é só para restaurante, não. Os caras têm que entender. Vocês já repararam que nossa cidade não tem uma avenida legal, como tem em qualquer lugar do mundo? Você vai em Paris, tem a George Sand, você vai à Quinta Avenida em Nova York, sabe? Você vai na Oxford Street em Londres, em qualquer lugar, em Barcelona, nas ruas. Em São Paulo não tem. Sim, é tipo Boulevard. Não tem. E eles querem fazer na Paulista. A pessoa tem um projeto de fazer na Paulista. Ela está começando, só que ela virou um polo cultural. Os museus estão lá, que é muito legal.
Você entendeu? Então falta isso também na nossa cidade por conta do desordenamento, que é o grande shopping a céu aberto. Agora os shoppings estão se reinventando porque eles estão sacando isso, você entendeu? Você pode ver que hoje fizeram um shopping novo aqui ao lado do Morumbi, o shopping da cidade, eles chamam outra história, é quase um shopping de bairro aqui. Agora também, antes de finalizar, também tem esse aspecto, em função disso que as pessoas estão querendo, em função da mudança do estilo de vida, quando você não pode ter relação com áreas externas, aparentemente muito dos projetos estão procurando trazer a área externa para dentro. Exatamente. Então você usa as paredes, traz a natureza, faz uma parede verde, um corredor de passagem que você faz uma horta. Também muitas vezes você optar por móveis rústicos de madeiras, né? Você trazer não necessariamente, mas assim elementos do mobiliário, elementos internos que você lembram ou remetem à natureza. Não sei se ela ou quer falar. Então até muitas vezes fotos da cidade antiga, etc, que faz mexer com a memória, mas a memória externa, né? Mais ou menos, ela vai falar também. Eu acho que não necessariamente em relação a você ter a rusticidade. Eu acho que você pode ter elementos naturais, certo, sem necessariamente serem rústicos, né? Mas é uma forma, mas eu acho que o elemento principal mesmo é você trabalhar o elemento natureza através das plantas e do paisagismo. Eu acho que o mobiliário qualquer um se adequa. Eu acho que você pode fazer isso e criar isso numa situação, vamos dizer assim, entre aspas, de luxo. E você pode de design, você pode de um contexto despojado, eu diria, não rústico, entendeu? Você pode usar materiais mais simples e um pouco mais sofisticados, usar design e usar uma linha mais simples, mas a ambientação em si é que vai dar o aconchego, entendeu? Não necessariamente o fato de você usar uma coisa mais de, sei lá, de madeira rústica, feita de raiz. Eu acho que ela até pode existir como um elemento, um adorno, mas não que ela seja estritamente necessária para que isso proporcione um resultado final. Eu não tenho dúvidas disso. Então, queria que você expôs também a tua ideia sobre essa questão de trazer a área externa para a área interna. Então, vou trazer o espírito da área externa, é mais ou menos o que ela falou. Primeiro que eu acho o seguinte, tudo é design, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente desenha um projeto, seja ele uma casa, um varejo, um restaurante, o que for, você não vai fazer aquela papagaiada do cenário. A gente não desenha cenário, é mentira. A gente desenha environment, a gente desenha meio ambiente, não é cenário. Exatamente. Vamos esquecer. Quando você traz essa coisa do rústico, é a mesma coisa que eu trazer Tiradentes para dentro de Brasília, você entendeu? É fake pra caramba, é feio. O rústico é rústico e ninguém tinha ferramenta para fazer. O rústico é feio. Sabe, para ser rústico tem que ser rústico elegante, entendeu? Sim. Mesinha com essa beiradinha para dizer que isso aqui era uma árvore gigante, que alguém cortou, tirou, matou um índiozinho. Eu não quero isso no restaurante, entendeu? Eu quero certificado esse negócio. Sim. Isso é errado. É errado que eu digo desse ponto de vista. Quando você traz uma mesa de raiz que todo mundo gosta, todo mundo, vírgula, que eu detesto, jamais teria alguma coisa com essa cara na minha casa, nunca, eu não teria, e eu não recomendo. Quando o cliente quer pôr, eu tento dar um jeito de colocar da melhor maneira, porque o que traz é o que ela falou, você desenha o todo. Um móvel moderno, dentro de um contexto de uma madeira um pouco mais natural, ela dá muito mais essa sensação desse rústico, porque o rústico que você está lembrando não é o rústico, é o aconchego. Porque quando você vê a coisa muito industrializada, você fica achando, isso daqui não é aconchego, ninguém fez. Tanto é que hoje nós estamos hoje nós estamos na área da tecnologia, nós estamos com a inteligência artificial aí, e ao mesmo tempo nós temos as lozinhas. Por que tem as lozinhas? Porque você tem que falar, tem alguém fazendo, tem alguma mão aqui. Sim. Então são mensagens subliminares. Desculpa falar assim, Sérgio, mas que dentro do design, o entendimento de design hoje, as pessoas têm que é uma coisa diferente. Não é o elemento que é o design é o todo. Sim, é o conjunto. Você, quando acorda de manhã, dá bom dia para sua mulher, para a mulher que trabalha na sua casa, você trata bem teu cachorro, você está desenhando comportamento. Então, o design, como um todo, para dar um ambiente, ele pode ser usado o que você quiser, desde que você tem um conjunto harmonioso. Conjunto, você entendeu? Não é uma mesa velhinha ou uma mesa super moderna que vai dizer que você é moderno. Você entendeu? Sabe? Exatamente. Se a gente está num carrão, nós dois de Ferrari, é dois coroas dentro da Ferrari, não vai mudar nada. Você não desenhou. Vamos falar Ferrari com coisa rústica dentro, entendeu? Sabe? Então, na verdade, você não pode fantasiar. Então, o que as pessoas fazem é fantasiar as coisas, vira uma coisa vira uma fantasia, vira uma caricatura de projeto. E isso que muitas vezes
vezes, o ambiente pode te derrubar mais do que te ajudar. Anula e torna artificial o processo. Exatamente. Às vezes você tem, por exemplo, se você tem uma cantina italiana, eu não sei se eu tenho que ter aquelas bandeirinhas sempre penduradas, mas eu posso ter uma referência àquilo de um jeito bacana. Não eu posso fazer um precisa. italiano super moderno, bacana, com desenho super moderno e ter a cara. Caricato nem reducionista. Exatamente. Não, criar e você pode ser uma estereótipos. coisa. Você pode até usar uma mesa dessa, que eu tenho certificado, de um jeito bacana, ela vira o centro da atenção. É uma outra história, entendeu? Você usar só essas coisas que o pessoal usa, aquilo que eu estava falando da cor da madeira e tudo mais, a gente tem que entender para não enjoar, para compor. Tem mil exemplos hoje, assim, só para finalizar um pouquinho isso aqui. O grande exemplo de desenho hoje está vindo do pessoal da Dinamarca, da Finlândia Exatamente, e tudo da mais. Escandinávia. Por quê? Que vem de um país frio e não de um país tropical. Já pensaram nisso? Por quê? Porque o cara passa a maior parte do tempo dentro de casa. Então, dentro da casa dele tem que ser legal. Sabe qual é a cor quente deles? É azul. E aqui você vai usar azul. Não, azul é cor fria. Não, azul não é cor fria, ela fica quente. Você usa azul, com a madeira clara, com a pele e tudo mais, você já deu um baita de um aconchego que você fez você remeteu uma coisa boa. Você entendeu? Então, isso que é o design, é entender lá na frente e não só entender a moda. Perfeito. Nós conversamos hoje aqui neste painel sobre áreas externas em restaurantes, temos uma passada em vários tópicos, é um assunto bem rico e de um momento também que exige uma reflexão de integração com as cidades, com socializar com as pessoas, né? E agradeço muito a participação da Ana Cruz, da Ana da Arquitetura de Interiores. Ana Cruz, Arquitetura. Nós temos aqui o e-mail embaixo aqui na tela da Ana, desculpe, o site da Ana aqui embaixo. Isso. Participação também do Zé Henrique, da Estúdio Zé Arquitetura. Também aqui nós temos o contato do Zé Henrique também. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a você Obrigada pelo convite, a você pela muita honra, oportunidade. né? Poder estar do lado da Ana, a gente poder debater Obrigada. um assunto